Vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, de todo o poder, de sabedoria que nós não entendemos, que a gente não consegue medir e acompanhar. A Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, nós pedimos a presença do Teu Espírito Santo nos guiando, falando conosco, que tudo que a gente falar aqui seja de acordo com o Teu propósito, com a Tua vontade. Prepara os nossos corações, ouvidos, mentes, para ouvirmos aquilo que o Senhor quer. Esse é nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vocês já sabem que quando eu subo aqui é para dividir com vocês um pouco do que a gente está estudando aos domingos. E também a maioria já sabe, a gente tem estudado, ou começou a estudar o livro de Lucas. Então eu vou falar um pouco para vocês sobre isso, né? Nós vamos usar aqui esse tempo para a gente falar um pouco da introdução de Lucas. E talvez, diferente daquilo que eu estou acostumado a fazer, vou puxar um pouquinho mais para as coisas do dia a dia, né? E eu não sei se você já pensou nisso, mas assim, aquilo que a gente lê que está lá, tudo que está lá é fato ou é fake? Então essa é a ideia que eu tentei pôr na nossa conversa de hoje. E para isso nós vamos usar uma leitura simples, é o começo de Lucas, Lucas 1, versos 1 a 4. Quem estiver aí na internet nos acompanhando, você que está aqui tem tua Bíblia, abra. Hoje nós vamos ficar nesses 4 versos, não vamos andar muito não. Então, nesse texto está escrito assim, é o início do livro de Lucas, e diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, meu objetivo aqui com vocês é fazer essa introdução de Lucas e pedindo a Deus para que Ele te motive a mim, nos motive, para aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. E quem sabe, se você achar que vale a pena, juntar-se a nós nos estudos de domingo, que tem sido muito bom, muito gostoso, com um grupo bastante bom. Eu vou introduzir Lucas, como eu disse, a partir de uma situação comum do nosso dia a dia, esperando que a ação de Deus possa desafiar você a investigar esse evangelho, como forma de comprovar a veracidade e o valor da boa nova, da maravilha da oferta que Deus faz através de Jesus Cristo. Então vamos lá. Eu tenho certeza que você já foi envolvido de alguma forma naqueles golpes de internet, do celular. Talvez você até tenha caído em algum deles, ou se não caiu, quase. Se não foi pego, você deve conhecer pessoas, e eu aposto que não é só uma, que já foram pegas. Esse risco que é tão presente no meio de nós, tem aguçado na gente um mecanismo de defesa, que é a desconfiança. A gente aprendeu nos últimos anos da atualidade, né, e a gente tem sido educado a desconfiar de quase tudo e de todos. Para evitar a gente ser pego por esses golpes, um montão de recomendações são feitas e extensamente divulgadas. Se eu perguntasse aqui para vocês, eu tenho certeza que a gente faria a listinha fácil, né, dessas medidas de precauções
Algumas são simples e muito eficazes, né? Por exemplo, evite mensagem suspeita. Verifique se o site que você está olhando é seguro. Você conhece a fonte. Não baixe arquivos enviados por pessoas desconhecidas. Você conhece o autor? Desconfiar de propostas que são muito atrativas. A gente até tem um ditado que não é dessa época, é lá de trás, né? Que fala assim, quando a esmola é muito boa, o santo desconfia. Eu gosto de olhar para essas recomendações com a visão de que elas são medidas preventivas, que buscam nos dar segurança para testar e conhecer o que está à nossa frente. Se a ideia fosse evitar o risco a qualquer custo, a recomendação seria de se desconectar totalmente. Não leia nada, não abra nada, cai fora. Se esse não abra nada assegura que você não cai em golpe, essa desconfiança extremada pode fazer a gente perder grandes oportunidades. Ou assumir que tudo é golpe, tudo é fake, você corre um outro risco. Um risco de perder oportunidades valiosas. Eu vou compartilhar com você um caso que é real. Aconteceu faz um tempinho já, em maio de 2010. E uma das coisas que eu gosto, assim, para a gente saber se é verdadeira mesmo, é ir lá. Aconteceu quando? Em que situação? Então, aconteceu no dia 18 de maio de 2010. Onde um usuário de Bitcoin, essa moeda virtual que nem a gente conhece direito, né? E estava no seu início, ela parece que foi lançada em 2009, então estava no comecinho. E eles promoviam eventos, fórum, para divulgação, para esse povo conhecer. E num desses fóruns, um camarada chamado Laszlo Hanisek ofereceu por um e-mail, através de e-mail, 10 mil bitcoins para quem enviasse para ele 2 pizzas em casa. E vocês imaginam a quantidade de e-mail, na época era mais e-mail, não era tanto WhatsApp igual a gente tem hoje, né? A quantidade de e-mail fazendo chacota da oferta dele, falando assim, você acha que nós somos bobo? Você está querendo pizza de graça? Eu vou mandar a pizza para você e você nunca vai pagar nada para mim. Ele recebeu vários e-mails assim. Naquela época, 10 mil bitcoins valia mais ou menos R$250. Então, se um cara comprasse 2 pizzas, mandasse para ele e ganhasse R$250, era um valor razoável. Depois de dias de chacota e descrença da oferta, um jovem de 19 anos topou a parada e mandou para o cara as 2 pizzas. E recebeu de volta 10 mil bitcoins. 10 mil bitcoins hoje tem valor aproximado de 5 bilhões de reais. Trocando em miúdos, o que eu quero dizer é que é muito importante sermos precavidos. Mas simplesmente desconfiar de tudo, sem ter a iniciativa de verificar, pode fazer você assumir como fake o que é fato e vice-versa. Então vale a pena avaliarmos com cuidado o que está em jogo, confrontarmos, saber de onde vem, quem é o ator, para termos posicionamento seguro e não deixar-nos enganar e não perdermos oportunidade que é valiosa. Essa postura é ainda mais crucial quando o que está em jogo é a vida.
é a vida, a qualidade da sua vida, a duração da sua vida, a eternidade da sua vida. O Evangelho, a palavra significa boa notícia, boas novas, boa mensagem. Porque o Evangelho traz a notícia de que Cristo Jesus, que em Cristo Jesus a gente não morre. Ele nos dá vida. Nós viveremos eternamente. Se a gente for lá em João 11, 25 e 26, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Está escrito lá, isso faz parte do verso. Mas vale para nós aqui, para a nossa reflexão. Você crê nisso? O Evangelho traz a maravilhosa oferta de vida eterna, vida plena através de Jesus Cristo. Mas dá para acreditar que aquilo que está escrito no Evangelho, tudo aquilo que está escrito no Evangelho, é fato e não é fake? Como é que a gente pode verificar isso? Como é que a gente pode checar? O que eu quero fazer com você hoje é tentar responder essa pergunta, aplicando aqueles testes lá, ou alguns dos testes recomendados para a gente verificar aquilo que a gente recebe na internet. Vamos aplicar esse teste ao Evangelho de Lucas, usando com base os 4 versos primeiros que a gente leu na introdução de Lucas. O que eu quero fazer com vocês é olhar quem é o autor, para a gente checar se é verdade. Nós não temos que saber de onde, quem escreveu, quem está divulgando, quem é o autor. Ele merece confiança? Vamos olhar como é que ele buscou os fatos. Sua metodologia merece confiança? E vamos falar do seu objetivo. Por que é que ele escreve esse relato? O que ele quer com isso? Vamos lá? Começando pelo autor e a época que ele escreveu isso. Embora no Evangelho em si não há indicação do seu autor, não aparece, como em algumas cartas de Paulo, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, no Evangelho de Lucas não aparece isso. Embora não aparece isso, é assim, é quase unanimidade entre todo mundo que se dedicou a investigar, que o autor é Lucas. Os escritos mais antigos não deixam dúvida disso, que o autor é Lucas, o companheiro de Paulo. Na Bíblia, há 3 citações que nos contam um pouco de quem é esse Lucas. As 3 citações feitas por Paulo. A primeira em Colossenses, onde Paulo fala assim: Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Então, Lucas, a primeira coisa que a gente sabe dele, muito provavelmente você já ouviu um monte de vezes, é que ele era médico. Outro ponto que aparece em Filemão é que Lucas era um cooperador de Paulo. Então Paulo fala assim: Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Quando Paulo escreveu Filemão, ele estava preso em Roma. E Lucas estava lá com ele. E Paulo, uma das suas últimas cartas, ou na última carta, em 2 Timóteo 4,11, fala do Lucas como companheiro, dizendo que no final só Lucas estava com ele. Só Lucas está comigo. Lucas se juntou a Paulo na sua segunda viagem missionária. A gente lê isso lá em Atos. Em Troade, mais ou menos no meio de Atos, um pouquinho para frente, em Atos 16. E a partir daí ele acompanhou Paulo, praticamente durante todo o restante da vida de Paulo. Ele acompanhou Paulo indo para Jerusalém, quando Paulo foi preso.
Depois ficou com Paulo na prisão em Cesareia, onde Paulo ficou por 2 anos, e Cesareia era muito perto de Jerusalém. E depois, quando Paulo foi transferido para Roma, Lucas foi junto. É o relato que a gente tem da primeira prisão de Paulo em Roma. Durante outros 2 anos, Lucas estava junto. Lucas é o único escritor da Bíblia que não é judeu. Todos os demais livros da Bíblia foram escritos por judeus. Ele escreveu o Evangelho e escreveu também Atos, que praticamente é o mesmo livro, ou mesma obra, escrita em 2 volumes. Podemos dizer que Lucas, no Evangelho de Lucas, narra a vida e a obra de Jesus, desde o seu nascimento até sua morte e ressurreição. E no livro de Atos, ele descreve a obra de Jesus após sua ascensão, obra feita pelo Espírito Santo, através da igreja do primeiro século. A data mais aceita para o relato de Lucas, no seu evangelho, é por volta do ano 60, depois de Cristo, quando Lucas estava com Paulo, provavelmente assistindo Paulo durante os 2 anos da prisão em Cesareia, que era muito perto de Jerusalém. Dava para Lucas viajar a Jerusalém e voltar, conversar com quem ele tinha que conversar e ir escrevendo a sua obra. Ou alguns acham que também pode ter sido durante a prisão em Roma. No livro que a gente usa por referência, o pastor Hernandes Dias Lopes cita um documento do final do 2º século, conhecido como Prólogo do Evangelho, que nos fala resumidamente sobre a vida de Lucas. Diz assim: Lucas era um sírio, natural de Antioquia, médico de profissão. Muitos falam que ele era grego, né? Então, médico de profissão, discípulo dos apóstolos, seguidor de Paulo até o seu martírio. Ele serviu ao Senhor sem distração, sem esposa, sem filhos, e morreu com a idade de 84 anos em Tebas, capital da Beócia, na Grécia, cheio do Espírito Santo. Esse é o nosso autor do que a gente está estudando. O segundo ponto que a gente deve prestar atenção dentro dos testes aí de internet para saber se é fato ou fake, são as fontes, é a metodologia usada para escrever aquilo. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos demonstram que Lucas era um historiador qualificado. Segundo um historiador inglês e professor na Universidade de Oxford, membro da Academia Britânica, um cara chamado Adrian Nicholas Sherwin White, ele diz assim: para Atos, a confirmação da historicidade é esmagadora. Qualquer tentativa de rejeitar sua historicidade básica deve agora parecer um absurdo. E há um outro cara, também historiador, também inglês, um dos maiores arqueólogos em todos os tempos, chamado William Mitchell Ramsay, um cara que viveu até 1939, e esse arqueólogo, além de ser membro da Academia Britânica, recebeu uma condecoração de medalha de ouro do Papa Leão XIII e a medalha vitoriana da Royal Geographic Society em 1906. Poucos na história entendiam tanto da Ásia Menor, que é a região onde ocorre, onde estão as igrejas para quem Paulo escreve, onde a maioria da viagem de Paulo acontece, de onde Lucas acompanha Paulo.
Esse cara era um especialista nessa região. E esse Ramsay era um homem cético e ateu. Esse arqueólogo esperava provar ao longo do seu trabalho que a Bíblia não era uma obra inspirada por Deus. E o livro de Atos, em particular, ele achava que estava cheio de erros históricos e erros geográficos. Naquela época, outros historiadores, arqueólogos, consideravam que as referências do livro de Atos eram invenções de Lucas, fake. Então, Ramsay fez o que devia fazer. Convencido, embora tivesse convencido de que seria uma tarefa fácil, bastaria encontrar um erro em qualquer dos 181 dados históricos escritos por Lucas. Ele embarcou numa jornada de pesquisa arqueológica no Oriente Médio, para provar que aquilo tudo era fake. À medida que o tempo passava, Ramsay começou a perceber que sua tarefa de desafiar o livro de Atos não seria tão simples como ele pensava. Como resultado, ele foi confrontado com evidências históricas e geográficas. Tudo em Atos parecia autêntico e verificável. Cidade após cidade, país após país, Ramsay encontrou confirmações arqueológicas dos relatos bíblicos. Por fim, chegou o momento em que ele não pôde mais negar a veracidade dos escritos de Lucas. Sir William Mitchell Ramsay então se viu obrigado a declarar algo antes impensável sobre o autor do livro de Atos, sobre Lucas. Ele disse assim: Lucas é um historiador de primeira linha. Não apenas suas declarações de fato são confiáveis. Esse autor deve ser colocado junto com os maiores historiadores de todos os tempos. No final das descobertas de Ramsay, elas o levaram a publicar vários livros sobre a veracidade da Bíblia. Ele passou a sentir a necessidade de compartilhar seu conhecimento e experiência com o mundo. O livro de Atos possui referências de 32 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo, 95 pessoas, entre elas autoridades, e Lucas não erra nenhum dado. Isso chocou Ramsay. Ramsay então ficou maravilhado com tudo que descobriu ao longo de sua jornada. As evidências arqueológicas os confrontaram com a realidade de que a Bíblia é uma fonte histórica confiável. Diante dessas revelações, ele experimentou uma transformação pessoal profunda e inesperada. Ramsay, o cético e ateu convicto, encontrou a fé no cristianismo e se converteu a Cristo. Esses versos iniciais do Evangelho de Lucas mostram o zelo desse historiador, partindo de tudo que já havia escrito sobre a vida de Jesus, se propôs a investigar cuidadosamente, desde o começo, e relatar as suas conclusões de forma ordenada. Sua investigação cobriu o que já estava escrito, e naquele momento era bem provável que os evangelhos de Marcos e de Mateus já estivessem escritos e serviram de base para Lucas. Diferente do que muitos pensam, isso não faz do evangelho de Lucas um plágio de Mateus e Marcos. Pelo contrário, Lucas, com a sua investigação, confirma o que aparece em Marcos e Lucas e amplia
para conter no seu relato acontecimentos que não foram cobertos pelos dois primeiros evangelistas, Mateus e Marcos. Lucas provavelmente aproveitou o seu tempo com Paulo em Cesareia, como eu disse, para conversar e entrevistar, como ele diz, testemunhas presenciais, oculares, que viveram com Jesus, que viveram os fatos que ele relata. E de conversar com os apóstolos, que ele trata como servos da palavra. Tudo investigado cuidadosamente. 2 pontos aqui eu acho que merece a atenção da gente. O primeiro aparece logo no verso 1, quando Lucas diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. O foco de Lucas é investigar cuidadosamente e escrever de forma ordenada os fatos que se cumpriram entre eles sobre Jesus. Esse termo aí, fatos que se cumpriram, trazem a postura de Lucas também como teólogo, porque o que ele estava fazendo é resgatando as promessas feitas por Deus ao longo do Antigo Testamento e mostrando o cumprimento delas. Os fatos que aconteceram cumpriam as promessas, cumpriam o que Deus tinha prometido e planejado. O Evangelho não traz apenas o relato do que se falava. Tampouco é ficção ou história com E. Pelo contrário, é a verificação e o relato cuidadoso do cumprimento das promessas de Deus através da vida do seu Filho Jesus Cristo. Outro ponto importante é que, como Paulo diz lá em 2 Timóteo, nós cremos pela fé que toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas a forma como Deus usa Lucas para escrever esse Evangelho nos traz uma lição muito importante. A lição é a seguinte: Deus usa cada um de nós. Deus usa nossas habilidades de acordo com o seu querer, para realizar a sua vontade e para continuar a implantação do seu plano de salvação para os seus escolhidos. Compare, por exemplo, o modo como Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e a forma com que João escreveu o Apocalipse. No caso de Apocalipse, Deus deu uma visão completa para João. João estava exilado lá na ilha de Patmos. E de repente ele tem uma visão. E na visão Deus fala para ele: sobe para cá e eu vou te mostrar as coisas que tem para acontecer. E você vai escrever aquilo que você está vendo. Aqui em Lucas, a figura é diferente. O que vem à mente é Lucas produzindo o seu trabalho no joelho e de joelho. É óbvio que Deus agiu através dos encontros, das conversas, cuidando de Lucas nas viagens, dando perspicácia e entendimento a ele. Mas a forma não foi uma forma sobrenatural de uma visão. Foi de trabalho, de investigação, de conversar, de usar o bom senso, de verificar, de comprovar. Nada que a gente chamaria de sobrenatural. Então guarda uma coisa aí para você. Deus age da forma que Ele quer. Às vezes, de forma sobrenatural, através de um milagre, de uma revelação, como Ele fez com João. Mas Ele também age muitas vezes de forma natural,
através dos recursos e habilidades que Ele deu a você e aos que estão ao seu redor. Às vezes Ele cura de forma milagrosa. Às vezes Ele disponibiliza um bom médico, o remédio certo. E em ambos os casos, Deus está no controle. Outra lição aqui. Deus usa as pessoas e suas habilidades, suas características naturais, para executar a sua vontade no mundo. Deus não está presente apenas nos milagres. Disponha-se a Deus para que Ele use você e suas capacidades. É isso que Ele quer de você. A forma que Ele vai fazer uso disso, de você, da sua disposição, deixe com Ele. Apenas se disponha e obedeça. Para fechar esse tópico da metodologia de Lucas, eu quero que você tenha claro na sua cabeça que esse relato é digno de confiança. O que Lucas escreveu é digno de confiança. As credenciais de Lucas, seu zelo, sua investigação cuidadosa, as características de suas fontes, fontes que viveram os fatos, que estiveram com Jesus, tudo isso valida um relato como algo digno de confiança. Ainda que olhemos para essa obra do ponto de vista humano, sem considerar a inspiração e a condução do Espírito Santo, que com certeza também aconteceram, não há como uma avaliação imparcial não concluir que se trata de acontecimentos verdadeiros e que estamos diante do relato de fatos e não é fake. Deixa eu caminhar para a gente ir concluindo essa conversa, olhando agora qual era o objetivo de Lucas para escrever o Evangelho. Se você der uma olhada aí no teu texto, em Lucas 1:4, você vai ver que ele fala assim: para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Lucas diz que fez esse trabalho para o excelentíssimo Teófilo. Esse Teófilo era provavelmente uma autoridade grega, talvez romana, mas era uma autoridade para ser chamado de excelentíssimo. E o objetivo de Lucas era que ele, seu leitor, tivesse certeza das coisas que foram ensinadas a ele a respeito de Jesus Cristo e do Evangelho de salvação em Jesus. Parece que esse Teófilo já estava no caminho, já tinha aceito, estava começando. Talvez muitos de nós estejamos nesse estágio do caminhar com Deus. Mesmo aqueles que já estão há mais tempo, ainda precisa de conhecer com profundidade para ter segurança da fé que tem. Esse é o objetivo de Lucas ao escrever o Evangelho de Lucas. Deus preservou sua palavra por milhares de anos, para que ela chegasse até nós hoje. Eu estou certo que Deus fez isso ainda com o mesmo propósito original de Lucas, para que você e eu tenhamos certeza das coisas que nos foram ensinadas sobre Jesus, sobre seu amor por nós, e que Ele é o único caminho para que possamos ter paz com Deus e vida completa agora e após a nossa morte. O Evangelho de Lucas, assim como a Bíblia toda, foi escrito para termos certeza sobre Deus, sobre Jesus e sobre a salvação que Ele nos oferece. Um ponto importante é que é natural que você tenha dúvidas.
independente em que nível de maturidade esteja a sua fé. E Deus está nos desafiando a ler sua palavra, estudar o seu evangelho, no caso, estudar o evangelho de Lucas, para que você tenha certeza do amor de Deus, do amor que Ele tem por você. Não assuma que certas coisas que estão ali é fake. Eu recomendo que você faça profunda avaliação, pois o que está em jogo tem muito valor. Se você desconsiderar que aquilo é fato, que aquilo é a verdade, e não gastar tempo em investir, em investigar, em saber o que é de fato e o que não é, você vai estar jogando fora a coisa mais importante da sua vida. Outro dia, isso é verdade, outro dia eu ouvi um grupo de pessoas conversando sobre pontos importantes da vida espiritual. Você já deve ter visto coisa semelhante. As pessoas que estavam ali falavam sobre a existência da vida após a morte, ou se a vida acaba aqui e não tem nada depois. Pergunta importantíssima. Falavam sobre existir ou não existir o diabo. Outra pergunta muito importante. Falavam sobre haver o céu e o inferno. E o que eu achei engraçado nessa conversa é que eles davam os seus palpites e usavam a expressão que você já viu isso, eu creio que é assim, ou eu creio que é assado. Esse eu creio é eu acho. Na verdade o cara está falando, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Mas, dadas as opiniões, ninguém suportava a sua opinião com aquilo que a Bíblia diz, com conclusões de investigação feitas sobre aqueles pontos. Pareceu-me que nenhum deles estava disposto a verificar e de fato aprender o que é a verdade. Ninguém diz ter investigado na Bíblia ou orado a Deus para que Ele mostrasse e mostrasse, para que Ele se mostrasse e mostrasse a verdade. Pois bem, aqui em Lucas está ofertando para nós um trabalho investigativo, minucioso, para que você tenha certeza sobre a vida de Jesus Cristo, sobre as coisas que Ele fez e o que Ele pode fazer por você. Lucas está nos ofertando uma oferta de muito valor, para que você simplesmente continue com teus achismos sobre determinadas coisas e não se apegue a um trabalho que demonstra a verdade. O que está em jogo aqui é muito mais do que aquela oferta do Bitcoin que eu contei para vocês. O que está em jogo aqui é como é que será a sua vida aqui e eternamente. Vale a pena você se dispor a verificar se o Evangelho nos oferece e ensina coisas que são fatos, verdades, ou se é fake. Mas vá lá investigar, não fique no achismo. Eu vou fechar a nossa conversa com... Hoje eu estou contador de história, hein? Vou fechar a nossa conversa com outra história, verdadeira, história, verificável. É de um repórter investigativo de Chicago, chamado Lee Strobel. Talvez você já tenha ouvido esse nome aí. Ele é vivo ainda. Ele é um jornalista de formação pela Universidade do Missouri, nos Estados Unidos, fez mestrado em uma das melhores universidades americanas, a Universidade de Yale, especializada aqui em Direito, fez mestrado em Direito. E foi por muitos anos um jornalista investigativo do jornal Chicago Tribune. Ele era ateu, e foi ateu por muito tempo.
E, em suas palavras, ele achava que Deus era uma invenção, fruto do próprio medo das pessoas. Você já deve ter ouvido alguém dizer isso. Ele dizia assim: eu pensava que o simples conceito de um Deus todo-poderoso, todo-amoroso, onisciente, criador do universo, era um absurdo. Eu não acreditava que Deus criou as pessoas, mas achava que as pessoas criaram Deus, porque tinham medo da morte, e então inventaram essa ideia sobre céu, sobre Deus. Esses eram tipos de pensamento que eu tinha, ele dizia, e eu era hostil com relação ao cristianismo. Eu costumava zombar e rir de pessoas que acreditavam na divindade de Jesus Cristo. Quis Deus que sua mulher, por influência de uma vizinha, aceitasse a Jesus. Quando Lee soube disso, ele tomou um susto, achou que isso nunca ia acontecer. E ele chegou a considerar o divorciar da esposa. Ele tinha medo que o que tinha acontecido transformasse a sua esposa em algum tipo de puritana sexualmente reprimida, que trocaria o estilo de vida dinâmico que o casal tinha por noites de vigílias de oração ou por trabalho voluntário em cozinhas e em lugares sujos para socorrer os mais necessitados. No entanto, diferentemente de muitos, Strobel ficou surpreso com as mudanças positivas que percebeu na sua esposa e, agradavelmente surpreso, fascinado pelas mudanças do caráter dela, por sua integridade, sua confiança pessoal, ele se propôs a investigar a razão dessa transformação. A transformação de sua esposa desafiou Strobel a ler a Bíblia para descobrir de onde teriam vindo tantas mudanças positivas e investigar mais os fatos que cercavam o cristianismo. Após 2 anos de intensa pesquisa, não é um dia, não é uma leitura, após 2 anos de intensa pesquisa na Bíblia, usando suas habilidades de investigação como jornalista e consultando teólogos, estudiosos, especialistas, Strobel entendeu que a fé firmada em Cristo era sólida e se converteu ao cristianismo. Strobel se tornou pastor, escreve livros e dá palestras sobre a verdade do cristianismo. Assim como Deus fez com Strobel, Deus quer se revelar a você. Se você não conhece a Jesus Cristo, Ele quer se apresentar a você. Se você já o conhece, Ele quer que você tenha intimidade com Ele e tenha certeza plena da fé que você tem no seu coração. É para isso que Ele chama e desafia-nos a estudar a Bíblia, a apresentar as nossas dúvidas, orar a Ele, abrir o coração e tenha certeza, Ele responde. Se você se sente desafiado a aprofundar nisso, eu quero convidá-lo para estar conosco aos domingos de manhã estudando o livro de Lucas. Mas não é preciso vir conosco para confirmar as coisas que estão na Bíblia. Mesmo sozinho ou em outro grupo, vale a pena você se aprofundar e buscar ter certeza sobre o caminho apresentado pelo Evangelho de Cristo. Eu estou certo que tudo que Ele nos mostra
e nos promete da Bíblia não é fake, é fato. Sai do achismo, sai da superfície, aprofunda. Deus quer se revelar a você, é para isso que Ele escreveu e cuidou da Bíblia. Estude a Bíblia, dedique-se a isso. Deixa de ser um crente raso. Deus quer que a gente tenha certeza da nossa fé. Lucas escreveu a Teófilo que começava no caminho do Senhor para que ele tivesse certeza da fé. E Deus quer que cada um de nós tenhamos certeza da fé em Jesus Cristo. Certeza das coisas que aconteceram. Hoje no nosso estudo, a gente falou sobre o anúncio do anjo Gabriel a Maria do nascimento de Jesus. Se você sair por aí, talvez até no meio nosso, e perguntar: você crê no nascimento virginal de Jesus Cristo? Você crê que Maria concebeu Jesus Cristo sendo virgem? Vai ter muita gente que vai responder: sim, eu creio, mas não crê que Jesus era Deus. A Bíblia, e em especial, estou pondo em especial porque a gente está começando a estudar o Evangelho de Lucas, se propõe ser um instrumento de Deus para que a gente saiba as respostas certas daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Deus é, dos milagres de Jesus, dos milagres de Deus, do seu Espírito Santo e daquilo que Ele faz em nós, mesmo sem aparentar ser milagre. O que Deus quer da gente é que a gente pergunte, estude, investigue, que Ele vai mostrar para a gente quem Ele é, o que Ele faz e a vida que Ele quer nos dar. Amém? Que Deus abençoe e nos desafie cada vez mais a querer conhecê-lo. Vamos orar? Paizinho de amor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua revelação na Bíblia. Muito obrigado porque o Senhor se humilhou, o Senhor se abriu, se mostrou e se revelou a nós. Agora, Senhor, não nos deixe ser simplórios, não nos deixe ficar só na superfície, arrasta-nos para o fundo, que a gente sinta vontade de Te conhecer mais e mais, que a gente tenha a iniciativa de experimentar, para ver como o Senhor fala conosco, que a gente abra os nossos corações, as nossas dúvidas ao Senhor, para que a gente tenha certeza que o Senhor nos responde, que a nossa fé cresça, que a gente se sinta fortalecido, para que nós possamos ser honra a Deus, que a nossa vida possa ser vida de louvor e de testemunho do Senhor. Não nos deixe acomodados, sentado no banco da igreja uma vez por semana somente para ouvir 30, 40 minutos da sua mensagem. Que essa palavra seja usada por Ti para nos instigar, desejar, conhecer mais e mais de Ti. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.